Muito bom dia, irmãos. Nós estamos aqui na sequência do nosso estudo sobre esse, nós chamamos de o movimento do Espírito Santo em Atos. E eu queria situar um pouco os irmãos daquilo que a gente tem falado, até porque alguns talvez não tenham acompanhado desde o início. Então, nós estamos aí caminhando para os próximos domingos a gente fazer um fechamento, porque é um estudo bem introdutório, panorâmico, mas que, de alguma forma, tem esse papel aí de promover, não é, uma renovação do nosso compromisso com Deus, de uma vida alinhada e consagrada, não é, na direção dos propósitos de Deus, daqueles propósitos que estão claros, claramente revelados na palavra dEle, não é, e, através dessas reflexões, desafiar, de algum modo, a cada um de nós, a você, para essa vida plenamente dedicada ao senhorio de Cristo. O assunto do Espírito Santo, por causa das diferentes interpretações sobre suas manifestações e por causa, né, do que nós acostumamos a reconhecer como diferenças doutrinárias entre igrejas históricas tradicionais e igrejas pentecostais ou carismáticas, esse assunto, por causa dessas divergências, sempre, às vezes, é um assunto muito envolvido com polêmica, não é? E algum debate. Já foi mais intenso no passado. Eu me lembro de, no contato com alguns amigos, né, a gente conversar sobre a doutrina do Espírito Santo, ou falar sobre o Espírito Santo, e o assunto ganhar assim um tom, né, na conversa da gente, um tom de argumentação acirrada, né, para defender um determinado posicionamento. Não é essa a minha intenção aqui, promover nenhum tipo de polêmica, né, e acirrar ânimos sobre esse assunto, embora a gente vá, dentro do livro de Atos, tocar, especialmente hoje, nos próximos domingos, em alguns textos bem difíceis, né, textos que são os textos que alimentam, né, o fogo do debate. Mas o que eu quero frisar com essa primeira imagem desse slide é que essa é a nossa intenção. Como igreja, a gente caminha para o final deste ano, né, já com esse olhar para o ano que vem. Então, como líder, eu já estou olhando para o ano que vem. E a minha expectativa é que esse estudo, de alguma forma, vá pavimentando a nossa caminhada em termos de planejamento, de trabalho, de temas para que a gente vai tratar o ano que vem. Irmãos, a vida cristã é uma vida no Espírito. Jesus disse lá, conversando com Nicodemos, né, que o nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, não deve haver embaraço, receios, temores, embora possamos, com humildade e com honestidade, reconhecer que há determinados temas relacionados ao Espírito Santo, e me refiro especialmente às manifestações, né, do Espírito Santo, que tem esse contorno de algo sobrenatural, incomum, né? Esses elementos geram certo debate, mas o que nós queremos é caminhar nesse território comum de consenso, de que a vida cristã é uma vida movida, sustentada, não é, pelo poder do Espírito Santo em todos nós. Amém? Muito bem, dita essa palavra de introdução, né, quero relembrar aqui Atos 1:8. Esse texto de Atos 1:8 é a referência do livro de Atos, né? Ele é uma síntese do livro de Atos. Meu entendimento é de que Lucas, sendo o autor do livro de Atos, assim como também o autor do evangelho que leva o seu nome, colocou nesse verso, que nós identificamos como o verso 8, a chave do livro. Então diz ali: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Receberão capacitação, uma capacitação poderosa, uma competência poderosa, incomum. Isso significa que, antes da experiência do Espírito Santo, eles não têm essa capacitação, eles não têm este poder. Por isso Jesus recomenda: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do Espírito, deste poder, dessa capacitação espiritual para realizar a obra. Então, há uma recomendação ali. Agora, olha que coisa interessante, quando a gente deu o primeiro capítulo de Atos,
Você tem os apóstolos reunidos, eles estão reunidos em oração, eles estão lendo o texto bíblico, eles se organizam, eles reúnem a igreja e fazem lá uma espécie de seleção de candidatos para substituir Judas, o traidor, e encontram e chegam ao consenso do nome de Matias. Então, uma igreja organizada, uma igreja sensível às leituras do texto bíblico, enfim, qualidades que já estão presentes ali, que não vieram depois com o Espírito Santo. Mas a presença do Espírito Santo, ela é fundamental na fala do Senhor Jesus, para que, a partir, então, desta presença do Espírito Santo, eles possam sair como testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até nos lugares mais distantes da terra ou nos confins da terra. Toda a narrativa, do ponto de vista geográfico, histórico-geográfico, vai mostrar essa expansão da igreja. Então, os primeiros capítulos mostram, os primeiros versos mostram o evangelho em Jerusalém, depois ele vai para Judeia, vai para Samaria e termina com Paulo em Roma. Então, Atos 1:8 é essa síntese do roteiro da narrativa que Lucas vai empreender ali para falar dos primeiros dias da vida da igreja. Agora, a gente classifica, estamos conversando com alguns irmãos essa semana, o Sérgio, o Luiz e alguns irmãos que têm conversado com a gente, inclusive sobre a série, e a gente estava aprofundando alguns temas de um modo mais pessoal. É interessante, o livro de Atos é um livro histórico. Então, a gente aprende que há na Bíblia livros históricos, livros poéticos, classificação de livros, ok? Então, no Velho Testamento tem os livros históricos, tem a poesia, os livros proféticos. No Novo Testamento, nós temos também os livros históricos, nós temos cartas, uma estrutura de texto que é uma narrativa de uma carta, como é a maior parte do Novo Testamento. Agora, o que a gente precisa entender é que o fato de afirmarmos que um livro é histórico não significa que ele foi escrito só para contar uma história. Ele foi escrito para apresentar um entendimento. Porque o que é a Bíblia no todo? A definição da Bíblia como um todo. Uma das definições, mas é a que eu acolhi no meu coração, porque ela faz todo sentido, recebi dos meus professores essa definição, ela faz sentido para mim. A Bíblia é o único registro divinamente inspirado da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. Então, existe um outro registro divino inspirado como a Bíblia? Não. Para nós cristãos, só a Bíblia. Daí a nossa dificuldade com movimentos, mesmo aqueles que se dizem como evangélicos ou pseudo-evangélicos, que têm um outro tipo de livro, e que, de alguma forma, é uma revelação, alguma coisa nova que alguém trouxe, o líder da denominação, do grupo, e que é lido junto quase que com a Bíblia. Embora muitas vezes, em termos teóricos, se negue isso, mas em termos práticos é o que se vê. Então, há movimentos evangélicos aí em que o fundador, ele escreveu alguma coisa, trouxe uma revelação. De um modo geral, o nosso entendimento é de que o único registro, o único, divinamente inspirado, está aqui, é a Bíblia Sagrada. Registro de quê? Da revelação que Deus faz de si mesmo. Então, mesmo um livro como Atos dos Apóstolos, embora a gente possa identificar uma narrativa histórica e uma sequência geográfica que vai contando, parece que a gente está lendo só a história, ele foi escrito com uma intenção teológica. Há uma espécie de intenção do autor de contar a história, mas selecionar ao longo da história, e selecionar algumas palavras que ele vai usar ao longo dessa história para dar ênfase a algum aspecto. Isso não é novidade, não é? Porque quando a gente lê os evangelhos, por exemplo, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é muito mais fácil identificar isso claramente ali. Não é? Você sabe que por que nós temos 4 evangelhos? Porque, embora são 4 autores diferentes, eles beberam em fontes, digamos assim, da narrativa semelhantes, e um copiou um pouquinho do outro. Tanto que os 3 primeiros evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos, porque eles têm muita coisa em comum, com alguma variação aqui e ali no texto, porque dá uma perspectiva diferente sobre o assunto. E aí a gente aprende, quando começa a estudar esses evangelhos, que, por exemplo, o evangelho de Mateus foi escrito para um leitor que tivesse uma compreensão, ou fosse ele próprio, da cultura judaica. Você já viu essa explicação? Nossos irmãos estão aí dando aula de Novo Testamento, na classe EBD,
e certamente passaram lá pelos evangelhos e isso foi destacado. Então, o que acontece com Mateus e que não acontece nos outros evangelhos? Mateus, com muita frequência, diz assim: e aconteceu tal coisa para que se cumprisse o que diz a Escritura. Por quê? Porque para o judeu típico, ele já tem consigo uma série de promessas sobre o Messias, e Mateus, então, está contando a história de Jesus. Mas não é uma história só que ele está contando, ele está mostrando com essa história, para o judeu, que Jesus era o Messias esperado. Por conta desse entendimento teológico, o que Mateus faz? Toda hora diz relação com profecia. Para que se cumprisse a profecia, para que se cumprisse a profecia. Porque há uma intenção. Também Atos. Lucas escreve o Evangelho de Lucas e abre o livro de Atos, dizendo que ele escreveu no primeiro tratado para Teófilo tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. E o que vai se evidenciando, segundo os eruditos, né, que se dedicam ao estudo de maneira mais aprofundada, às vezes do texto, é de que há uma intenção de Lucas de mostrar que a obra que Jesus começou a fazer e sobre a qual ele começou a pregar e ensinar, continua com a igreja. Não foi interrompida quando ele subiu aos céus. Há uma continuidade da obra que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele continua presente entre nós, só que não mais em carne e osso e físico. E aí, Lucas vai mostrar que essa presença deles é por meio daquilo que ele havia prometido, e de que estava lá em Joel também prometido, por meio da presença do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus continua, né, após a subida de Jesus aos céus, né, ele desce e ele continua a obra do seu Jesus. Então, essa é uma intenção. Isso é muito importante a gente entender. Não é? O Espírito Santo desce, os discípulos recebem poder, o resultado é que eles são capacitados para serem testemunhas. Essa capacitação vem de coragem, vem de dons, vem de sinais, não é, extraordinários, de um poder de milagre e a série de outras coisas. E a abrangência é em toda a terra. Então o Espírito Santo desce, eles recebem poder e o resultado são que eles se tornam capacitados para serem testemunhas persuasivas em toda a terra. Então esse é um pano de fundo dessa ação e dessa movimentação do Espírito Santo de Deus. Ok? Vamos lá ler Atos 1 e 2 de novo. Em meu livro anterior, Teófilo escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Essa expressão, começou a fazer, tem esse sentido de que começou, mas não terminou. Começou, mas não concluiu. Não está acabado. Ele começou a fazer e ensinar. Até o dia que foi levado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. Então, qual é o papel do Espírito Santo? Esse autor, esse teólogo, diz que é tornar conhecido a presença pessoal no cristão, individualmente, na igreja, coletivamente, de Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Então, é um resumo, é uma leitura, para mim faz sentido essa conclusão do Parker, e eu coloquei ali como citação dele. Se nós pudéssemos, esse é o arranjo que eu fiz, para poder tornar didaticamente mais claro o que nós queremos compartilhar com a igreja, resumir, a gente fica percebendo que há uma ação do Espírito de transformação do caráter, da mente. Esse Espírito é ele quem vai sustentar essa vida nova que a gente vai viver, e ele quem vai capacitar a gente para a nossa vocação, a nossa missão. Ok? Então, de um modo geral, o que o Espírito Santo está fazendo em mim? De algum modo, a presença do Espírito em mim produz uma transformação de mente, de consciência, de caráter, de natureza. A minha natureza, a sua natureza, é uma natureza, a Bíblia diz, caída. Então, como Paulo diz, nós também podemos dizer, às vezes eu quero fazer o bem, mas o bem que eu quero fazer, não faço. E o mal que eu não quero, faço. É uma descrição de um dilema presente na vida cristã, em maior e menor grau. A gente supõe que, na medida em que a gente vai caminhando ao longo da vida cristã, essa batalha vai sendo vencida um dia após o outro. Aliás, essa é uma expressão muito comum no Celebrando Restauração do CR. A gente diz que é um dia de cada vez, porque é uma caminhada diária. Não é isso? A experiência que eu e você temos hoje, né, ela precisa ser fomentada e cultivada, porque ela não é suficiente para o dia de amanhã. Deixa eu dizer isso de uma outra forma bem simples. A gente ora, por exemplo, por saúde. Quantas vezes ao longo da vida? Quantas vezes? Sempre.
Você não ora uma vez só, Senhor, me dá saúde para viver a minha vida. Pronto, nunca mais preciso pedir saúde a Deus. Já vou pedir mais para quê? Já sabe, o recado está lá em cima. Então, a vida cristã é uma caminhada contínua, todo dia a gente vai se renovando. Essa é uma expressão, às vezes, mais comum, né? Alguém diz, eu preciso me converter todo dia. Claro, eu já me converti uma vez só, mas é uma confissão dizendo assim, todo dia eu preciso colocar a minha vida, a minha vontade aos pés do Senhor, porque há uma natureza caída. Então, o Espírito Santo vai transformando a gente. É algo de Deus. Não é fruto do esforço humano. Paulo vai explicar que, às vezes, aquelas regras, especialmente quando ele escreve aos Gálatas, não toque, não manuseie, não faça isso, ele diz que essas regras todas podem ter uma aparência de piedade, mas não produzem nenhum efeito contra a carne. O que ele está dizendo é, se não for pelo Espírito de Deus trabalhando na nossa vida, as transformações não se sustentam ao longo do tempo. Então, aí entra o segundo ponto. A nossa nova vida em Cristo. Nós recebemos uma nova vida em Cristo. Do ponto de vista bíblico, não é uma forma de dizer agora eu sou membro de uma igreja e eu sou crente, ou evangélico. É uma descrição de uma experiência de natureza espiritual. Tá certo? É uma transformação de natureza espiritual. E que deve ser confirmada ao longo do tempo. E que vai se confirmando ao longo do tempo. Então, ao longo da nossa vida cristã, o testemunho deveria ser crescente da nossa família e dos nossos amigos. 10 anos depois de vida cristã, as pessoas deveriam dizer para nós, nossa, você melhorou muito em relação a 10 anos passados. Seu temperamento, sua personalidade, sua maneira de tratar as coisas, etc., sua maneira de viver a vida, nossa, melhorou muito. Não é? Por quê? Porque é uma transformação, uma mudança. Em certo sentido, aparente pelo menos, é uma reeducação para a vida. Nós crescemos num determinado ambiente em que nós fomos educados pelos nossos pais, né, e aquele ambiente familiar e de amigos, né, e recebemos influência. Em alguns momentos, essa educação foi muito clara, não é? Foi verbal, foi alguma coisa tipo assim, menino, não é assim que se comporta, menina, não é assim que se faz. Não é? E aí o pai ou a mãe dava uma orientação, né, sobre um determinado comportamento que nós tínhamos que ter, não é isso? Olha, não coma apressado, né? Mastiga devagar. Então o pai está dando uma orientação, certo? Mas existem também determinados hábitos que nós incorporamos sem que esse hábito tivesse sido determinado claramente. Apenas reproduzimos o que fomos vendo naturalmente naquele ambiente da nossa casa. Né? Então a gente recebe influência, né, e uma educação que às vezes é verbalizada, de modo assertivo, uma frase de orientação, mas também pelo ambiente. Todos nós recebemos essa influência. O que acontece? Agora eu me torno um crente em Cristo. Começa um processo de revisão de vida, estou vivendo uma nova vida. E aí em mim essa presença do Espírito Santo de Deus, né, me reeducando com novos hábitos, uma nova maneira de pensar. É uma caminhada. De algum modo, o próprio livro de Atos vai mostrar um pouco isso na vida de alguns dos apóstolos e da igreja. Mas é também essa capacitação para a vocação e para a missão. É o Espírito que dá a gente o desembaraço, é o Espírito que dá para a gente o impulso necessário para que a gente cumpra a nossa vocação, o nosso chamado, o papel que cada um de nós tem como crente em Jesus e a nossa missão. Ok. Esse autor, o John Stott, diz, assim como o corpo humano, sem respiração é um cadáver, a igreja sem o espírito é morta. É até uma contradição dizer que a igreja é sem o espírito, né? Porque não pode haver igreja sem o espírito. Mas o que ele quer dizer, comentando sobre o livro de Atos, é que essa é a intenção de Lucas. Mostrar essa presença de Cristo por meio do seu Espírito Santo, pondo a igreja em movimento, transformando o caráter de homens. Exemplo, Paulo, irado, perseguidor da igreja. E, de repente, quem é esse homem? Um pregador do Evangelho. Como é que se dá? Porque o Espírito Santo de Deus transforma aquele homem. Mas é essa intenção de Lucas mostrar que é Deus quem vai sustentar essa obra. Porque você vê Pedro, né, se firmando, você vê a igreja se firmando diante das ameaças, perseverando. Né? É a igreja que vai orientar a missão e a vocação. Então você encontra dentro do livro de Atos essa descrição de que o apóstolo queria ir para a direita, digamos assim, numa linguagem mais direta e simples, e o Espírito Santo de Deus bloqueia, obstrui o caminho para que ele vá para a esquerda, né, ou vá numa outra direção. Então, o que John Stott está dizendo é de que esta obra
do Espírito Santo vai guiar a igreja no livro de Atos e deve ser assim nos nossos dias. Ponto. De tudo isso, a questão que volta é essa. A gente precisa dessas informações para ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Se você não tivesse aqui recebendo esse estudo ou pensando sobre isso, nunca tivesse lido nada sobre o Espírito Santo, ainda assim o Espírito Santo estaria guiando você? A resposta é sim. A questão é que quando eu compreendo o modo do Deus agir, como é que eu faço? Eu colaboro. Eu sou mais colaborador. Por isso a instrução e a doutrina e a reflexão bíblica teológica é importante. Para que com a instrução bíblica e teológica eu possa discernir e compreender o que Deus está fazendo e, a partir da minha compreensão do que Deus está fazendo, eu seja um colaborador mais proativo e mais ativo. Essa é a intenção. Eu citei aqui lá atrás, no início, eu quero repetir essa historinha singela, porque acho que ela ilustra bem o que eu quero dizer com esse ponto. Quando a gente pega os nossos filhos pequenos, bem pequenininhos, levamos ele para tomar as vacinas, e eles resistem, e eles choram quando vê lá a agulha, às vezes uma agulhinha tão pequenininha, né? E eles têm uma resistência a tudo isso, e a gente tem que, às vezes, fazer um esforço e tal, mas nenhum de nós abre mão de cuidar do filho, e às vezes o bebezinho ainda no colo, né? E a gente não abre mão de cuidar da saúde deles, sabendo que eles vão chorar, que eles vão espernear, porque nós temos a compreensão de que aquilo é necessário para o bem dele, para uma profilaxia, para evitar coisas mais complicadas na vida dele. Ótimo. Mas a gente espera que aos 18 anos você não tenha que levar o seu filho agarrado, nem dar balãozinho para ele, de corajoso, ou prometer levar ele na lanchonete se ele se comportar bem e for corajoso para levar a agulhada. Você espera que aos 18 anos ele já tenha compreendido, muito antes de 18, né? Botei 18 porque é maioridade, né? Mas muito antes você espera que ele tenha compreendido de que aquilo é para o bem dele. O que mudou? A compreensão. E quando muda a compreensão, com a idade e a experiência, o que acontece? Há mais colaboração. Então, o que a gente entende, o que John Stott está dizendo é isso. Um corpo sem respiração, cadáver. E a igreja sem espírito é morta. Não é que possa existir uma igreja sem espírito, mas pode existir uma igreja que, sem nenhuma reflexão adequada sobre o espírito, acaba não sendo tão colaboradora. Isso não significa que ela não tem o espírito, nem que o Espírito Santo esteja agindo na vida dela. Então, a minha expectativa é que essa compreensão e essas reflexões sobre o movimento do Espírito Santo na igreja, no livro de Atos, possa produzir para a gente uma compreensão ainda maior da obra de Deus na nossa vida, na nossa igreja, e do que nós podemos fazer para a glória e louvor do nome dele. Amém? As questões muito complicadas que há no livro de Atos dizem respeito às manifestações do Espírito Santo de Deus, e a gente vai tratar um pouquinho disso nos próximos dias, nos próximos domingos. Porque tudo que eu falei aqui agora foi um resumo do que a gente vem tratando, de um modo geral, de que o Espírito Santo está presente, de que, de um modo geral, segundo a gente aprende aqui em Atos, foi dado ali em Atos 2 em cumprimento à profecia de Joel, e esse Espírito Santo já está agindo e operando entre nós. É ele que leva o homem ao convencimento do pecado, da justiça e do juízo, e de que ele é um dom dado por Deus. Esse dom é um carisma, é uma dádiva, é um presente. E segundo Pedro, no final do seu sermão, em Atos 2, ele é dado a todos aqueles que creem no Senhor. E a gente entende que não há uma experiência legítima de conversão que não seja pelo poder do Espírito Santo de Deus. Qual é o instrumento que o Espírito Santo de Deus usa? Usa as palavras. Não é? E, de novo, vamos pensar em termos de metáfora, me ajude aqui. Então, você prepara um alimento. Nós estávamos aqui discutindo entre os homens, se nós íamos preparar os espetinhos, comprar carne, cortar. Não houve um momento que a gente conversou sobre isso, se a gente corta e prepara os espetinhos ou se comprava os espetinhos já preparado. Tá certo? O que seria se a gente pegasse o espetinho e cortasse a faca ali? Seria uma forma de preparar o alimento, preparar o que estava sendo feito. Tá certo? E é bom, então, que a ferramenta seja boa, que a faca seja boa, que tudo seja boa. Mas a finalidade é servir o espetinho, é a comida. A ferramenta ela faz parte do processo para ajudar a preparar aquele alimento. Então, é mais ou menos isso. Quando eu prego o evangelho para alguém, isso é faca, é ferramenta. Porque o resultado final só quem pode dar é o Espírito Santo de Deus, que é a conversão. Mas eu posso oferecer as ferramentas, eu sou essa ferramenta, eu sou esse instrumento de Deus, você é um instrumento de Deus. Daí vem a ideia da nossa vocação, do nosso chamado. Nós somos chamados a cooperar com Deus. Paulo diz que Deus está em Cristo reconciliando o mundo consigo e nos confiou a mensagem da reconciliação. Não é isso que diz lá em Coríntios?
Porque Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando nos homens os nossos pecados e tal, e nos confiou a mensagem da reconciliação. O que nos foi confiado, então? A mensagem. Mas quem está reconciliando quem com quem? Cristo. Deus em Cristo está reconciliando consigo o mundo. E nos confiou a mensagem. Então, nós somos instrumentos, nós somos colaboradores, nós somos agentes, né, que facilitam, que cooperam, né, através dos quais o Espírito de Deus vai agindo. Mas a obra é do Espírito Santo de Deus. E de um modo, eu creio, muito claro, Lucas vai mostrar isso no livro de Atos, que Deus está agindo ali e que o Espírito Santo de Deus vai atuando na igreja. Vamos, então, ler um texto ou outro para revisar um pouco do que nós acabamos de falar aqui sobre isso. Nós já falamos da descida do Espírito Santo, e vamos voltar lá para Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2, versículo 4, 1, 2 e 3, é a descrição de Pentecoste não, da manifestação do Espírito Santo no dia de Pentecoste, mas não interessa a expressão do verso 4. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então o Espírito capacita com línguas, e a gente entende que essas línguas são idiomáticas por causa da descrição que vem depois dos povos que estão ali, e segundo o testemunho, eles estão ouvindo, né, as maravilhas de Deus na sua própria língua. Mas o que me interessa no verso 4 é que eles ficaram cheios do Espírito Santo. E essa expressão que vai ser usada de um modo recorrente. Quando se fala do Espírito Santo, a gente aprendeu a falar de batismo com o Espírito Santo, mas a expressão bíblica é enchimento, é cheio. Né? Então, a Bíblia descreve sempre essa presença do Espírito Santo enchendo ou preenchendo a gente. E aí, a gente vai mais à frente, a gente vai perceber, capítulo 2 ainda, que essa promessa de sermos cheios do Espírito Santo de Deus diz respeito a todos nós. Verso 38. Eu vou pedir alguém para ler para nós. 38 e o 39 do capítulo 2 de Atos. Respondeu: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Então, está ali associado. E depois eles são batizados. Quantas pessoas foram batizadas naquele dia, segundo Atos 2 ali? Cerca de 3.000 pessoas. E aí, fala do batismo, como esse ritual de iniciação de selo da compromisso com a fé, mas não há manifestações do Espírito Santo como acontece no início do capítulo 2. E a gente vai tomar essa referência como aquilo que é a referência padrão, né, de que a gente é batizado e é revestido já dessa presença do Espírito Santo de Deus. Agora, se é enchimento, aí sim, igual o meu copinho de água, ele pode estar mais cheio ou mais vazio. Aí é um processo. Vamos falar sobre isso. Mas fica claro de que esse Espírito Santo de Deus é uma promessa para você, diz o texto, para os seus, lá no caso Pedro falando, para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Isso inclui a mim, inclui a você. Vá para o capítulo 4 de Atos. Capítulo 4 de Atos. Você tem Pedro e João perante o Sinédrio por causa do milagre daquele homem que era um aleijado, um mendicante aleijado ali na entrada do templo, fica curado. E aí as autoridades mandam chamar os apóstolos, ok? Então, em Atos capítulo 4, versículo 5 em diante, nós lemos assim: no dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos, os mestres da lei, reuniram-se em Jerusalém. E aí, de novo, né? O evangelho está onde, por enquanto? A história bíblica está onde? Em Jerusalém. Então, Lucas está contando a história em Jerusalém. E verso 6. Estavam ali Anás, sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre, todos que eram da família do sumo sacerdote. Verso 7. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los com essa pergunta: com que poder ou em nome de quem
vocês fizeram isto? Estão sendo questionados pelo que aconteceu. O que diz o verso 8? Então, Pedro, como? Cheio do Espírito Santo, disse-lhes. Pausa, né? Ele fala, autoridades, líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar conta de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está curado diante dos senhores. Aí ele vai pregar ali para aqueles homens lá, vai dizer no verso 12, não há salvação em nenhum outro nome, nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Ótimo. Mas me interessa aqui o verso 8. Volta lá para o verso 8. Vê se essa expressão, cheio do Espírito Santo, aí na sua versão está entre vírgulas. Sim? Confere igual a mim aqui. O que significa? Que é uma espécie, do ponto de vista gramatical, de esclarecimento. Tanto que se você tirar isso aí, o texto continua. Por exemplo, então Pedro disse-lhes, autoridades, não mudou nada, mudou? Mas quando Lucas insere, então Pedro diz, vírgula, não é na nossa versão, nossa tradução, em português, né? Um ajuste que foi feito para a tradução. Cheio do Espírito Santo, vírgula, disse-lhes. Lucas está dizendo para a gente que Pedro está cheio da presença do Espírito Santo, e é essa presença que capacita Pedro a pregar e a falar. Por que Lucas faz isso, gente? Por que ele não diz direto? Pedro disse-lhes, autoridades e tal. Porque Pedro tem uma intenção teológica de mostrar que essa ação de Pedro é uma ação no Espírito, que é o Espírito Santo que vai dando palavras a ele, cumprindo o que Jesus disse lá. Quando você receber o Espírito Santo e forem questionados, não fiquem apavorados, porque o Espírito Santo vai dizer o que vocês devem dizer. Vai usar os lábios de vocês como convém. Então, há uma intenção de Lucas, não é sem propósito. Ele escolheu essa palavra, escolheu escrever assim, para mostrar e sublinhar para a gente essa presença, essa direção do Espírito Santo em todo o livro de Atos, na vida da igreja. E é interessante, porque mais à frente, versículo de número 13, dá uma olhadinha aí. O que diz? Verso 13, capítulo 4. 13. As autoridades ficaram como? Por que elas ficaram admiradas? Porque não era a expectativa delas que um sujeito como Pedro levantasse e falasse de um jeito que eles, de algum modo, estremecessem por dentro e percebessem que aquele homem tem algo a mais. Eles têm algo a mais. Eles estiveram com Jesus, mas eles têm algo a mais. O que Lucas está mostrando para a gente? Inserindo essa reação, está mostrando que é o Espírito Santo de Deus que dá esse algo a mais. E que, de um modo ou de outro, veja, eles não fizeram, nesse momento, nenhum sinal extraordinário ali. Eles estão sendo questionados pelo sinal extraordinário que fizeram. Mas eles não manifestaram diante dele nenhuma espécie de poder. Né? Moisés vai conversar com o faraó e tem que usar, né, de poder. Né? Deus dá para ele poder. E aí tem a vara que vira cobra, né, e aquilo tudo que a gente já viu, e os sinais lá. Aqui não. É na conversa mesmo, é na fala. Mas ao perceber e ao escutarem a voz e a maneira com que Pedro se coloca, eles ficam impressionados. Não, esses camaradas têm algo diferente, tem um upgrade aí de alguma coisa, porque a gente reconhece que eles estão com muita disposição. É como se Lucas estivesse dizendo para mim, para você, através dessa narrativa, é o Espírito Santo de Deus que faz a diferença. Amém? Indo mais adiante, no capítulo 4 ainda, versículo 31. Alguém lê em voz alta aí para nós participarmos. Verso 31. Tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eles estão orando por quê? Porque depois que eles saíram lá do Sinédrio, do questionamento, eles se reuniram com a igreja e disseram, olha, nós estamos sendo perseguidos, eles estão proibindo a gente pregar o evangelho, vamos orar. E eles se reúnem com a igreja e eles fazem uma oração.
E eles estão pedindo a Deus desembaraço, coragem para pregar e etc. Né? Nós normalmente oraríamos de forma diferente. A primeira oração nossa seria: Senhor, remove esse pessoal do poder aí, né? Bota a gente do Senhor aí para facilitar o nosso caminho. Eles estão orando por coragem. Eles dizem: Senhor, eu não sei, eles estão aí, mas nós queremos é coragem para enfrentá-los. Né? E aí diz o texto que o lugar treme. E eles são cheios do Espírito Santo de Deus. E é interessante porque numa das exposições bíblicas que Billy Graham fez no seu livro O Espírito Santo, ele fala sobre isso. Ele diz que, e é um senso comum também de muitos estudiosos, né, de quem precisa entender, né, é fundamentado na própria narrativa de Atos, de que há um só batismo, mas muitos enchimentos. Há uma experiência só da conversão, uma só presença do Espírito Santo de Deus. Mas, ao longo da vida, continuamente, você deve se encher, buscar uma dependência espiritual de Deus, o que é o mesmo que dizer ser cheio do Espírito Santo de Deus a cada dia. O que é o mesmo que dizer o seguinte: eu tenho o Espírito Santo de Deus, mas não tenho de forma pronta e acabada, né? Pleno, já estou pleno do Espírito Santo de Deus. Essa plenificação do Espírito Santo de Deus é uma caminhada. Amém? Está claro isso? A gente chama isso de santificação, a gente usa a linguagem mais contemporânea falando de discipulado. No fundo, embora a palavra seja diferente, tudo converge para essa ideia de que a vida cristã é uma caminhada, né? E que a gente precisa dessa ação e dessa movimentação e dessa sustentação do Espírito Santo na nossa vida. Ele que nos sustenta e que nos põe em movimento. Ok? Muito bem. Vá para o capítulo de número 5. Capítulo 5, versículo de número 12. O que diz aí? Sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Um detalhezinho aí, né? Quando se fala do Espírito Santo, muitas vezes a gente associa de maneira reduzida, né, algumas pessoas, alguns movimentos de ênfase, né, nos carismas e dons, acabam resumindo o Espírito Santo a esses sinais e maravilhas. Mas é um equívoco aqui, às vezes, de leitura de Atos, entender que essa presença de sinais e maravilhas de maneira tão numerosa, de maneira tão abundante no livro de Atos, é uma experiência, de fato, singular daquele momento histórico, assim como foi no tempo do profeta Elias e com Moisés. O que não nega o fato de que Deus possa operar milagres hoje. Talvez você tenha histórias, eu tenho histórias pessoais, história da minha família, né, de milagres mesmo, né, que não dá para explicar de outra forma, por isso que a gente criou essa palavra milagre. Você não consegue explicar do ponto de vista de um processo científico natural, isso é um milagre, né, é algo extraordinário. Então, essa operação de sinais e maravilhas ainda se dá. Mas a gente não deve confundir e achar que se dá na mesma proporção, nas mesmas dimensões do que a gente viu aqui, como se fosse essa a regra. Porque aqui diz que sinais e maravilhas eram feitos por meio de quem? Dos apóstolos. Dos apóstolos. Esses sinais e maravilhas vão se demonstrar também na vida de outros, mas incomparável o que foi na vida dos apóstolos. Os apóstolos, eles são o fundamento, né, da igreja. E a eles, de um modo particular e reservado, historicamente, foi dado uma autoridade sobre a igreja que em nenhum outro momento da história mais se repete. Quando alguns grupos evangélicos hoje, né, tentando estabelecer uma hierarquia de funcionamento, tem lá uma estrutura que chama alguns dos seus líderes de pastores, mas chama alguns outros de bispos, e há alguns movimentos que chamam, então, seus líderes maiores de apóstolos. Eles estão tomando emprestado esse termo, se não por ignorância, talvez pensando no apóstolo como um enviado de Deus, porque é isso que a palavra apóstolo tem esse sentido, né? De alguém que vai, que planta igreja e que inicia um projeto. Mas, guardadas as devidas proporções, e sem entrar no debate se esse termo é conveniente ou não, o fato é de que não há mais apóstolos nos nossos dias como houve naqueles dias. De modo que qualquer homem ou mulher que você conheça hoje e que carregue consigo, por causa do seu background religioso, evangélico, cristão, o título de apóstolo, nunca confunda os apóstolos do Novo Testamento, os apóstolos de Jesus, com esses dos nossos dias. Estão longe no tempo,
na história, no espaço e na virtude. E na virtude. Não é? Pedro está entrando no templo, gente. Pedro e João. E eles têm um homem, o quê? Aleijado. Tá certo? Eles não reúnem a igreja para fazer oração, não cantam coro no fundo. Eles dizem para o cara, olha, eu não tenho prata nem ouro, irmão, mas eu te dou. Levanta e anda. Eles não estão no ambiente de culto, inspirados, emocionados, ou tocados, ou etc. Né? É de impressionar. O texto vai dizer, mais à frente, o que está acontecendo? Versículo 14, olha aqui. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Aí o verso 15, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Tá certo? Na expectativa de que essa sombra, né, trouxesse de modo sobrenatural e milagroso o quê? Cura. Verso 16. Afluíam também multidões de cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos. E quantos eram curados? Todos. Todos. Eu já fui a muita reunião e a muita igreja. Deus me permitiu ter uma formação na minha início da vida cristã, né, de abertura investigativa. Então, na minha formação, eu não tinha receio de ir, nenhum convite. Às vezes, ia em alguns ambientes que me constrangiam muito, mas eu ia assim mesmo. Né? E eu vi muita coisa que me impressionou, mas vi muita coisa que me envergonhou. Eu nunca vi algo nos nossos dias, nem narrado nos livros como esse aqui. Há muitos livros que contam histórias missionárias, de ações missionárias, especialmente em áreas extremamente carentes, em que você vai encontrar, nesses livros, narrativas impressionantes. Eu creio nelas. Mas isso já é mais uma evidência de que elas ainda estão circunscritas em um determinado lugar, em um determinado contexto. Mas que essas manifestações extraordinárias de sinais e maravilhas de Atos foi, de fato, uma experiência daquele tempo. E, de novo, não nego, porque tenho experiência própria, e na Bíblia não nega, que Deus intervém de um modo sobrenatural hoje. Mas é uma ingenuidade bíblica, histórica, achar que o que aconteceu em Atos acontece hoje só porque a gente quer. É o Espírito de Deus quem vai agindo. E naquele contexto, há sim uma abundância de coisas extraordinárias acontecendo no primeiro dia da igreja. Mas são os apóstolos que estão com essa autoridade especial delegada por Deus. Eles são um grupo à parte. São perfeitos? Não. São passíveis de serem repreendidos. Paulo vai ter uma discussão com Pedro, depois vai repreender Pedro. Os dois não vão se entender lá mais tarde, um pouco mais à frente. Mas, entende? Há um derramado do Espírito de Deus extraordinário. Você já deve ter visto ou ouvido narrativas, né, de lugares em que algumas pessoas vão em busca de cura, né, porque algum pregador está lá anunciando que aquele dia vai ter cura e tal. E há um ou outro contando, eu fui curado. A gente fica assim, será que foi, se não foi? Foi sugestão psicológica, não foi? Tudo bem, não há por que resistir. Se a pessoa disse que ela foi curada, amém por isso, amém? Mas eu não sei de um lugar como esse, em que todos os doentes entraram e todos saíram curados. Mas quando eu leio esse texto, diz que quantos eram curados? Todos. Não dá para comparar a autoridade desses homens com qualquer outra coisa que você veja nos nossos dias. Então a gente tem que ter uma outra interpretação mais cautelosa, né? Com mais cautela. Vamos adiante, então? Os apóstolos são perseguidos, a partir do versículo 17, aí, do capítulo 5. E aí, versículo de número 29, eles respondem de novo lá ao Sinédrio, que está interrogando eles agora, né, diante de tanta coisa que está acontecendo, é como se chamasse uma segunda vez, vem para cá, vamos conversar de novo. E aí, versículo 29 diz assim, do capítulo 5. Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram,
suspendendo no madeiro. Mas Deus o exaltou, colocando à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Verso 32. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus o quê? Concedeu. A quem? Então, a quem Deus concede o seu Espírito Santo? A quem obedece. Agora, é uma obediência perfeita? Não. É, sobretudo, uma obediência da fé. É uma obediência que nasce quando você diz assim, eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E aí você diz a Bíblia, perdão, você não, mas a Bíblia diz que você nasceu de novo. O Evangelho de João diz, não nasceram da carne, nem do sangue, mas nasceram de Deus. Diz lá no Evangelho de João, capítulo 1. Não é? Não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Então nós nascemos de Deus, nascemos do Espírito. Mas, como é que as nossas crianças nascem? Vamos de novo usar uma metáfora do desenvolvimento físico e psicológico do ser humano. Né? Os seus filhos, os nossos filhos, nós quando éramos bebês, mas vamos pensar nos nossos filhos, nossas crianças. Elas nascem e elas são completamente obedientes, não é verdade? A gente não precisa ensinar nada para elas, porque elas são obedientes. A gente manda elas tomar banho uma vez só, porque elas vão tomar banho. A gente manda elas escovar o dente uma vez só, porque elas vão escovar o dente. A gente diz assim, está na hora de estudar. Elas largam o videogame e vão estudar. Não é assim que funciona na casa de vocês? Lá em casa não é, gente. Olhem por mim. Né? Lá em casa eu tenho que mandar 10 vezes. Às vezes eu tenho, mas de maneira enérgica. Mas são meus filhos. Eles estão aprendendo a obedecer. Então, quando você lê esse texto de obediência, não fique pensando em perfeição. Porque há muita gente que pensa, está vendo? Só tem o Espírito Santo depois de um processo de santificação e a coisa chegar num certo nível bom, aí Deus vai olhar e dizer, merece o Espírito Santo. Merece, vou te dar o Espírito Santo. Não é isso que o texto está dizendo quando diz que recebe o que obedece. Ele está dizendo o seguinte, quem é crente de Jesus, entregou sua vida ao senhorio do Senhor Jesus, ainda que como uma criança muitas vezes tenha que ser disciplinada e corrigida, mas ele já é filho. E se já é filho, já é nascido de Deus. E se é nascido de Deus, tem o quê? O Espírito de Deus. Então, de novo, não há condicionantes. É uma promessa simples. O Espírito de Deus está dado a todo aquele que crê e que, nesse sentido, obedece ao Senhor. Muito bem. Vamos lá para Estevão. Capítulo 7, verso 55. De Atos. Para o céu e viu a glória de Deus. E viu também Jesus em pé ao lado direito de Deus. E o verso 56 pode ler, irmão. Então disse, olhe, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé ao lado direito de Deus. Muito bem. Então, que interessante. Lucas, mais uma vez, lembra lá de Pedro? Lucas, mais uma vez, na nossa versão traduzida, então, está aí, entre vírgulas, Lucas, mais uma vez, diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, vírgula, dá testemunho. Ele está de novo reforçando de que a capacidade que Estevão tem de enfrentar aquela perseguição, aquela pressão toda que está sendo jogada sobre ele, a ponto de levá-lo, de fato, à experiência da morte, porque ele acaba sendo morto por apedrejamento, tá certo? Não é? E é a pena capital, não foi um linchamento em praça pública, parece, mas não é. Dentro da cultura judaica é uma espécie de pena capital, porque ele é considerado um blasfemo, e de um certo respaldo ali das autoridades, bom, fez o que não devia, pedra nele, não é? Lembra lá da história da mulher pega em adultério, levam lá, senhor, a lei diz que tem que tacar pedra, né? O que o senhor fala? Então, está se cumprindo a lei, não foi um levante popular, né? De algum modo há um sentimento assim, porque ele está sendo questionado. Mas a Bíblia diz que Estevão, enfrenta aquilo porque ele está cheio do Espírito Santo. E, de novo, não está falando de sinais e maravilhas, mas está mostrando que este homem foi capaz de enfrentar aquelas autoridades e enfrentar o sofrimento da morte, porque ele estava capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus não nos capacita apenas para fazer coisas. O Espírito Santo de Deus nos capacita para resistir também a coisas, às pressões do mundo. E tudo isso vem da capacidade do Espírito Santo de Deus. Por que às vezes a gente, como crente, passa momentos difíceis da vida, complicados? Uma pessoa que não é cristã entra aí em colapso e desespero completo, mas aí a gente está ali chorando, sofrendo, cheio de questionamento diante de Deus, e passa por aquele momento todo. Alguém pergunta, como é que você consegue? Como é que você consegue? Ele diz, nem sei, não sei, é um dia de cada... A gente vai dando testemunho, né? É um dia de cada vez. Mas a Bíblia diz que a explicação mais legítima é, você está resistindo porque você tem o Espírito Santo de Deus em você.
que te dá força, vigor, coragem, disposição, incomuns. Mas olhando aqui para Atos 8, a gente tem alguma coisa que já chama a nossa atenção de um modo diferente. Então vamos ler a partir do verso 4, eu vou ler. Acompanhe Atos 8 aí. E esse é um texto que eu quero analisar com você agora. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Então, do verso 4 ao verso 8, o que nós temos? Na narrativa geográfica, Lucas agora já não está mais contando o que aconteceu em Jerusalém. Lucas está começando a cruzar a fronteira de Jerusalém para mostrar para a gente o que está acontecendo em Samaria. Lembra de Atos 1:8? Sereis testemunha, Judéia e Jerusalém, Judéia e Samaria. Então já iniciou um capítulo novo na história ali. Agora está em Samaria. Quem está pregando em Samaria? Filipe, lá em Atos capítulo 6, é um daqueles 7 escolhidos para cuidar da beneficência da igreja. Filipe é um nome grego. Em Atos capítulo 6, você tem uma igreja meio dividida por conta do quê? Por conta da distribuição da cesta básica. Tem um grupo das mulheres, das viúvas, judias, não é? Mais conservadoras, judaicas, não é? E tem lá as viúvas, né, que seriam também judias, mas de um judeu que tinha uma postura mais aberta à cultura helênica. Então, eles falavam grego sem problema. E aí há um embaraço ali, porque parece que há uma espécie de preconceito, de preferência. E os apóstolos reúnem a igreja para resolver esse problema. 7 homens são escolhidos para isso. E os 7 têm nomes gregos. O que significa? Que os 7 indicados, provavelmente, então, mesmo sendo judeus no meio da igreja de Jerusalém, eles tinham uma postura mais aberta à cultura grega. Por que essa solução? A interpretação que se chega, a conclusão que a gente chega, é que é para garantir para a igreja, o grupo que se queixava, de que não havia nenhuma outra intenção de privilegiar ninguém. O que houve é um problema de administração, que pode acontecer. Muita demanda e pouca gente para atender, mas não de preferências. Tá certo? Não de preferência. Filipe é um desses homens. Filipe vai para Samaria pregar. O que está acontecendo em Samaria? A multidão para ouvir. Ele prega e há sinais extraordinários acontecendo. Espíritos imundos saem, paralíticos, mancos são curados, e há uma grande alegria. Aí o verso 9 vai contar para a gente, de novo aí no capítulo 8, e que tem um sujeito chamado Simão, vem praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionado todo o povo, né, de Samaria, e ele se dizia muito importante. Então todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava muita atenção e exclamava: esse homem é poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele havia iludido com sua amada durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda a parte, observando maravilhados os grandes sinais e milagres que eram realizados. Verso 14, aí é muito importante que a gente vai ler do verso 14 ao 17. Alguém pode me ajudar fazendo a leitura aí? Do verso 14, pode ler do verso 14 ao verso 17. Ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. O Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João eles puseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Olha só. Filipe prega, eles creem, são batizados. A notícia chega onde? Em Jerusalém. E eles ficam, de certa forma, né, um pouco impressionados. Deixa eu destacar um verso que eu tenho aqui. Eles estão impressionados com o que está acontecendo ali. E enviam para lá quem? Pedro e João. E aí, verso 18 e 19. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição de mãos dos apóstolos,
ofereceu-lhes dinheiro e disse: dê-me também esse poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. E aí, Pedro vai repreender o Simão, né? Olha aqui, algumas lições interessantes aqui. Primeiro, Simão precisa de discipulado, de instrução bíblica. Simão é o exemplo típico daquele crente que foi batizado e não está vivendo um processo saudável de integração espiritual dentro da igreja ainda, não é? E isso mostra para a gente o seguinte: toda vez que alguém se converte, abraça a fé em Cristo, aconteceu comigo, aconteceu com você, em maior ou menor grau, dependendo da nossa formação, a gente traz para dentro da igreja a nossa lógica que a gente tinha antes no mundo. Tá certo? Qual é a lógica do Simão? Você pode comprar coisas. Eu vou usar uma linguagem mais próxima do nosso tempo. Simão comprou um livro de mágica, aprendeu a fazer mágica, impressionava todo mundo. Então essa é a lógica dele. Dá para comprar as coisas. E ele chega para o apóstolo, vê os apóstolos orando, e fala: mas olha, dá para eu comprar esse negócio aí? Quanto é que custa? Daí vem a expressão, quando alguém oferece dinheiro por algum cargo, né, sacerdotal, simonia, né? Vocês já devem ter ouvido falar dessa expressão. Né? O fato é que Pedro repreende e diz: rapaz, você está doido? Não é assim que a coisa funciona, isso é um dom de Deus. E ele diz: vai orar e vai se arrepender, né? vai se acertar, diz: ora por mim, né? Tem misericórdia da minha vida. Há muita discussão se ele era convertido de verdade, se não era convertido de verdade. O que nos interessa é perceber que, assim como aconteceu lá, pode acontecer hoje. A gente vem para a igreja e a gente precisa fazer um exercício de aprendizado, de conversa, de leitura bíblica. Por quê? Porque a gente traz a lógica do mundo. Eu já contei, talvez de maneira mais reservada a um grupo, uma experiência que eu tive com um irmão no Rio de Janeiro, que era um homem empreendedor, um homem de negócio, muito empreendedor. Um dia ele conversou comigo, assim, marcou uma hora, e nós fomos marcar uma ideia, ele trouxe uma ideia: pastor, vamos botar a igreja no rádio, vamos fazer projeção da igreja, botar a igreja na rádio, vamos fazer um programa, a gente acha que vai ser bom, que vai trazer muita gente para a igreja. E ele falou assim: porque a minha esposa ouve uns programas de rádio de outros pastores, de outras igrejas, que não é igual a nossa, né? E eu vejo que ela fixa lá e fica ouvindo e tal. E aí eu pensei: a gente pode fazer o mesmo, né? E ganhar o pessoal da outra igreja. A gente bota o nosso programa no rádio, fala, e eles vão ouvir o nosso programa e vão vir para cá. Qual é a lógica dele? De comerciante. Se o comércio local concorre comigo, o que eles estão vendendo? Pãozinho, vou vender pãozinho com queijo, porque aí eu ganho os clientes. A lógica dele é essa. Ele disse: não, meu filho, mas nós não estamos concorrendo. Eu falei com ele: nós não somos um negócio. A gente monta, né, uma estratégia para ganhar o cliente que está frequentando a outra padaria, o outro restaurante. Né? Mas é um homem sincero, ele quer servir a igreja, quer ajudar a igreja. Ele propõe uma coisa que reflete a lógica do negócio dele. Ele pensou assim: tem gente ganhando a atenção da minha esposa que não é da minha igreja. Se a gente bota um programa bom no rádio, vamos ganhar a atenção das esposas dos outros, das outras igrejas. Né? Então é negociante. É o que acontece com o Simão. Acontece comigo e você em alguma medida. A gente traz para a igreja, mesmo depois do batismo, os nossos preconceitos, a nossa educação nem sempre muito bem formada, alguns valores distorcidos, uma lógica de pensamento. E é o tempo do Espírito Santo, à luz da exposição da palavra, que vai dando uma correção na gente, direcionando a gente. Mas, dito isso, vamos observar o que acontece. Aqueles irmãos eram batizados, mas não tinham o Espírito Santo. Né? E aí eles fazem a pergunta, né? Por que não? Por que se o batismo do Espírito Santo é dado na conversão, por que aqueles homens não têm o Espírito Santo ainda? Por que Lucas está contando isso para a gente? Ele não fala disso em outro momento, mas fala aqui, vai falar depois mais à frente, lá também, capítulo 19, mais à frente. Então, há um debate sobre. Esse é um texto interessante, porque aqui é um ponto difícil, há um debate sobre isso. Crentes, samaritanos, batizados em nome do Senhor Jesus, mas que o texto diz que eles não têm o Espírito Santo de Deus. E eles só são cheios do Espírito Santo de Deus quando os apóstolos vêm de Jerusalém para apresentar a eles, né, orar por eles. Olha que coisa interessante, né? O que vocês acham que aconteceu ali? Pensei um pouquinho. Pensou aí?
Esses textos a gente chama, e vamos parar por aqui, esse é o último texto de leitura, né, e da nossa reflexão. Esse texto a gente chama uma das exceções, em que você tem uma experiência de conversão e uma experiência de enchimento e revestimento do Espírito Santo depois da conversão. Esse texto poderia sustentar o argumento de que há uma experiência de batismo nas águas e há uma outra experiência separada e distinta em outro momento, inclusive depois do batismo, em que o Espírito Santo de Deus é derramado. Tá certo? Numa lógica de raciocínio, né, típico pentecostal, diríamos, é o batismo com o Espírito Santo que vem depois. Bom, de novo lembrando, qual é a expressão que a Bíblia vai usar com frequência para falar do Espírito Santo? Enchimento, ser cheio do Espírito. E a gente já aprendeu que mesmo os apóstolos, quando se reuniram para orar, o que aconteceu com eles? Foram cheios do Espírito Santo. Mas não estavam cheios lá em Atos 2? Né? Mas, de novo, essa experiência de ser cheio do Espírito Santo é uma experiência contínua na vida cristã. Eu compartilho do entendimento de que o problema não está nos samaritanos. Por que eles não receberam o Espírito Santo ainda? Porque eles não consagraram. Não são crentes ainda, de verdade. Falta ainda uma experiência com Deus mais profunda. Eu creio que o problema não está neles. Eu creio que o problema do atraso do Espírito Santo sobre eles está em Jerusalém. São os apóstolos que precisam ser convencidos de que o Espírito Santo também vai descer sobre gente que não é judeu. São eles que precisam de um argumento, não Filipe, porque Filipe tem uma mentalidade helênica. Por que não é Pedro que vai para Samaria? Por que não é João que vai para Samaria? Porque Pedro e João, embora apóstolos, eles ainda carregam consigo uma mentalidade ainda de gueto. Nós somos o povo de Deus. Mas Filipe, embora tenha provavelmente uma formação judaica, tem uma mente helênica, ou de abertura helênica, por isso seu nome, inclusive, é o nome grego. E Filipe não tem dificuldade de sair da Judéia e de Jerusalém e entrar em território samaritano. Ele não tem dificuldade com isso. De algum modo, a sua experiência anterior, lembra do que nós estamos falando? Não há resistência, não há barreira. Então ele pensa, esse evangelho é para todo mundo. E é para Samaria também. Jerusalém não pensava assim? Pensava, mas de novo, falando isso da outra vez, Jerusalém tem uma espécie de atraso. Jerusalém pensa que vai acontecer alguma coisa antes, primeiro, que é a restauração plena do reino, e aí então os povos virão. A lógica, né, do Antigo Testamento. O que vem com Filipe? Não, eles não vão vir, mas nós iremos a eles. Nós iremos a eles. E agora é a hora, e agora é o momento. E aí ele atravessa a fronteira e vai para Samaria e prega. Filipe tem autoridade para pregar? Tem. O que Deus está fazendo em Samaria? Multidões parando para ouvir e multidões cativadas, né, com temor e reverência por causa dos sinais e maravilhas. No entanto, o Espírito Santo não desceu ainda. Por que não é dada essa presença manifesta do Espírito Santo de Deus antes? Quem que tem que ir para lá? Os apóstolos. Ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Por que vão? Porque eles são os apóstolos e eles precisam checar a experiência para dizer o seguinte, está selado aqui, eles podem receber a credencial de que é gente crente mesmo, que é eles que têm a autoridade para dar credencial. Essa é a igreja de Jesus mesmo, esse pessoal é crente mesmo, olha, Deus está fazendo uma obra aqui mesmo, isso não é paganismo, né? Então eles têm que ir lá fazer os checagens, eles são fiscais de Jerusalém. E como fiscais eles vão lá, e aí diz o texto que eles chegam e oram para que eles recebam o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham sido apenas batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhe impõem as mãos, eles recebem o Espírito Santo. O Simão fica impressionado, quer comprar isso aí, e aí Pedro repreende, tá certo? Agora, olha o que diz o verso 25. O que diz o verso 25? Alguém lê em voz alta. Depois de terem dado o seu testemunho e de terem pregado a palavra do Senhor,
voltaram para Jerusalém. No caminho, eles espalhavam o evangelho em muitos povoados da Samaria. Então, quando eles voltam passando por onde? Eles voltam para Jerusalém. E qual o caminho que eles fazem? Por dentro de Samaria. O que eles estão fazendo agora na volta? Pregando. Agora, nós estamos no capítulo 8, não é isso? Que nós lemos, não é? Lembra, lá no início, a gente começa o capítulo 8, versículo 1. Saulo estava ali consentindo a morte de Estevão. Olha aí, capítulo 8. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, fizeram grande pranto por causa dele, lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e lançava na prisão. Agora, verso 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra onde quer que fosse. Eles pregam a palavra de um modo geral. Mas não os apóstolos, eles estão em Jerusalém. Agora a primeira barreira cai. Por quê? Porque Pedro e João vão descer para Jerusalém e vão dizer o seguinte: o Espírito Santo de Deus desceu sobre o povo samaritano. E agora eles descem pregando o evangelho em Samaria. Por que Lucas está dizendo que eles desceram pregando o evangelho em Samaria? Porque não é comum que eles fizessem isso. Você deve lembrar da história lá do João 4, né, de Jesus com a mulher samaritana. Não é? Jesus passa em Samaria e encontra a mulher samaritana. Mas esse era o caminho que o judeu... Você que já estudou um pouco mais. Esse era o caminho típico do judeu? Não. O judeu não cruza no meio de samaritano, o judeu típico de Jerusalém. Ele tem que cortar caminho. Agora o evangelho chega. E eles estão aqui. Recebeu notícia, samaritano recebeu o evangelho. Mas recebeu mesmo? Recebeu. Tem uma igreja lá. Vamos mandar os fiscais para conferir, para dar o selo de legitimidade. Vão lá Pedro e João. E aí há alguma coisa que eles notam, né? E eles precisam orar, porque o Espírito Santo de Deus não se manifestou, e eles oram, e a igreja de Jerusalém recebe o Espírito Santo de Deus. É uma manifestação exterior visível, porque Simão olha e diz: ué, que negócio bacana isso aí, eu quero fazer também, não é? Ele fica meio encantado, Pedro repreende, mas depois que terminou aquele momento, Pedro e João já voltam agora com preconceito lá embaixo. Eles voltam com o coração aberto para pregar o evangelho em Samaria, nas aldeias dos samaritanos. Portanto, uma primeira conclusão que eu quero que você entenda aqui nesse texto: por que o Espírito Santo de Deus não desceu sobre os samaritanos enquanto Filipe pregava e eles foram convertidos e batizados? O problema não está nos samaritanos, que não eram santos suficientes, não eram crentes suficientes, a conversão era mais ou menos. Compartilho o entendimento de que o problema não está em Samaria, nem nos samaritanos, está em Jerusalém, e no entendimento ainda reducionista, ou reduzido, ou de restrição, de preconceito, dos apóstolos, inclusive. Eles precisam ser convencidos por Deus de que é uma obra do Espírito Santo de Deus. Então, eles precisam ser convencidos com as mesmas evidências ou com uma evidência externa que lembra a experiência de Atos capítulo 2, de tal maneira que eles agora precisam dizer assim: realmente, os samaritanos também fazem parte do povo de Deus, eles receberam o Espírito Santo de Deus. Filipe não precisa disso. Filipe já entendeu que a obra diz respeito a eles também, mas a igreja precisa ser compreendida, né? Precisa ser convencida, a igreja de Jerusalém. Deixa eu fechar esta palavra, destacando mais um ponto, e a gente vai trabalhar esse ponto a partir do próximo domingo também. Ou a gente retoma ele no próximo domingo. Por outro lado, não é? A gente percebe no texto de que era possível discernir um pouco, não é? Essa presença do Espírito Santo nas pessoas. Por quê? Porque, pensa aqui comigo, a lógica é: todo crente converteu-se ao Senhor Jesus, ele tem o Espírito Santo. Mas, se Filipe foi lá, pregou, e eles foram batizados, qual seria a lógica, então? Os samaritanos creram e foram batizados porque eles foram convencidos por Deus, pelo Espírito de Deus, e está tudo bem. Só que Pedro chega lá, e depois você vai ver isso mais à frente,
lá em Éfeso, é o outro texto que a gente vai trabalhar, e percebe que falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Então, olha aqui para mim, é possível, né, que de algum modo a gente perceba a diferença do Espírito Santo de Deus na vida das pessoas. Não estou falando agora de batismo com o Espírito Santo ou uma segunda experiência, mas estou dizendo que não é possível ter o Espírito Santo e não ter um upgrade, não ter uma diferença, não ter uma reação e um trato com a vida diferente. Eu creio que do início ao fim, Lucas está mostrando, entre outras coisas, de que o Espírito Santo de Deus faz diferença. Não necessariamente com sinais e maravilhas, mas faz diferença. Alguém olha para um crente e diz, ele tem algo diferente. Talvez ele não tenha feito sinais e maravilhas, mas ele tem algo diferente. Isso não significa que eu tenho que agora sair conferindo quem tem o Espírito Santo e quem não tem, e vendo se tem diferença ou não tem. Mas quero chamar a tua atenção para o fato de que talvez a gente precise entender de que essa conversa sobre o Espírito Santo não é faz de conta que. Vão dizer que todo mundo tem e encerra o assunto. O Espírito Santo de Deus faz diferença notória na vida de um crente. Ele é essa confirmação de que a minha vida está guiada pelo Senhor. E se de algum modo, não é, eu acho que não faz diferença, talvez eu precise repensar. Né? Talvez eu esteja errado, não faz diferença na minha vida, né? Ou talvez eu realmente precise repensar se eu não é, estou sujeito em comunhão e na direção do Espírito Santo de Deus ou não. Bom, vamos deixar isso para o próximo domingo. Eu convido o músico para vir aqui, vamos cantar uma última canção para encerrar. Né? A gente já passou aí uns minutinhos do nosso horário previsto, peço desculpa. Vai guardando as suas perguntas, porque a gente vai abrir um espaço para perguntas. Tá bom? Nós temos hoje é dia 10, nós temos dia 17 e temos dia 24. Se Deus permitir, 17 e 24, a gente encerra essa sequência. Não encerra tudo que Atos diz sobre o Espírito Santo, não encerra tudo que a gente pode estudar sobre o Espírito Santo, mas encerra essa série com essa finalidade que a gente tem, de alguma forma de dar essa sublinhada de que é na dependência do Espírito Santo que a gente faz a obra. Certo? Vamos orar novamente. Senhor, obrigado por essa manhã, pelo culto. E assim como cantamos, esse é o nosso desejo. Assim como estudamos no livro de Atos, algumas referências que lemos, esse é o nosso desejo. Ser cheios do Teu Espírito Santo, cheios da Tua presença. Porque a Tua presença, ó Deus, tem um poder transformador que o nosso querer não opera em nós. É o Teu Espírito, Deus, operando em nós, que muda o nosso querer, que sustenta a nossa vontade de permanecer e de perseverar. É Teu Espírito em nós que, ó Deus, nos capacita, que nos dá o norte da nossa vocação, que nos dá, ó Deus, as competências que precisamos, que necessitamos para exercer a nossa missão. Ó Deus, sejamos cheios do Teu Espírito Santo. Renova essa presença dia a dia do Senhor em nós. Enche-nos, ó Deus. Por meio, ó Deus, da palavra, por meio da oração, no ambiente da comunhão, nos momentos de devoção. Ó Deus, na medida em que a gente vai nos exercícios espirituais que praticamos, da disciplina, de orar, de ler a Tua palavra, de conversar sobre ela, de contribuir, de testemunhar, por meio deste processo, ó Deus, de busca da presença e do senhorio, do governo do Senhor, enche-nos do Teu Espírito, para que sejamos como crentes e como igreja, Deus, testemunhas poderosas, testemunhas de fato, Deus, que impactam os ambientes, e não que são impactados por eles, mas que, sobretudo, impactam o ambiente por onde passam, e deixam, Deus, esta impressão de que há em nós uma virtude que vem dos céus, vem do Senhor, e que torna, às vezes, uma palavra, um gesto simples, algo poderoso, para levar os homens ao conhecimento da verdade, e serem convencidos pelo Teu Espírito do pecado, da justiça e do juízo. Despede-nos com a Tua bênção desse ambiente de louvor, de adoração.
dares a tua paz neste dia. Ó Deus, nós oramos em nome